Bom dia, meus irmãos, graça e a paz de Jesus. Estamos caminhando hoje já o 18º dia da campanha dos 40 dias de jejum e oração. Hoje, dia 17 de abril, e estamos às vésperas de um dia marcante para a história da igreja, marcante para todos nós que cremos em Jesus. Amanhã, dia, como nós chamamos de Sexta-feira Santa, outros, Paixão de Cristo, o dia que relembramos a morte de Jesus, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Quero convidar a todos a participar nessa manhã, nosso devocional, hoje como título, Santifiquem Cristo como Senhor. Baseado em 1 Pedro capítulo 3, o versículo 15 que diz: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O evangelista Mateus narra, no capítulo 22 do seu evangelho, um diálogo entre Jesus, os discípulos fariseus e alguns herodianos. O assunto era o pagamento de impostos a César. Queriam saber a opinião de Jesus e, para tal, até elogiaram, dizendo: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Mateus 22, a partir do versículo 16. Na verdade, eles estavam pondo Jesus à prova. O Senhor, percebendo a hipocrisia de suas palavras, toma uma moeda em sua mão e pergunta: De quem é esta imagem e esta inscrição? Versículo 20. Eles responderam que era de César. Então disse Jesus no versículo 21, na parte B: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Era um grande desafio para os discípulos de Jesus e para seus seguidores confessarem ser ele o Filho de Deus. Se posicionar ao lado de Jesus como Senhor de maneira conceitual, hoje é muito mais fácil. Israel estava debaixo do domínio romano. O imperador era tratado como Senhor. César era o Senhor do império. Dizer que Jesus era Senhor significaria se opor a César e a Roma. Isso poderia levar qualquer pessoa a correr o risco de ser denunciada, julgada e sentenciada à morte. Quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, Pilatos colocou uma placa na cruz, escrita em aramaico, latim e grego: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. João 19:19. Se Jesus é Rei, era Senhor dos judeus também. Mas isso revoltou os chefes dos sacerdotes, que contestaram a Pilatos, que lhe respondeu: O que escrevi, escrevi.
Então nós vemos aqui, queridos, que até o momento há um discurso, uma colocação muito clara dessa grande dificuldade dos judeus, ou seja, das pessoas da época, de chamarem Jesus como Senhor. E isso tem sido uma realidade nos dias atuais. Não é só o fato de chamarmos Jesus como Senhor, mas o real, ou seja, nós temos Jesus como o Senhor absoluto de nossas vidas. Porque isso muda drasticamente a nossa vida, de termos Jesus como Senhor, aquele que comanda, aquele que direciona todas as coisas. Conforme o devocional em continuação diz, em nossa caminhada da vida cristã, ter a Jesus como nosso Senhor é muito importante. Deixe-me usar novamente a ilustração de uma moeda. Em 2016, a cidade do Rio de Janeiro recebeu os Jogos Olímpicos. A Casa da Moeda lançou uma série de moedas comemorativas de R$1 alusivas a este evento. Numa face da moeda foi estampado o número 1 do real e na outra o nome Brasil e uma referência a alguma modalidade esportiva. Figuradamente falando, assim é a nossa fé cristã. Um lado da moeda temos Jesus como Salvador e do outro lado como Senhor. Tenho visto pela modalidade online alguns batismos em grandes igrejas. Os pastores perguntam para os batizantes: você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador? A resposta é sim. E o batismo é realizado. Poucos perguntam se recebem a Jesus como Senhor. Se Ele é Senhor, nós somos seus servos e precisamos obedecer aos seus ensinos, andar de acordo com a doutrina das Santas Escrituras. Sendo assim, a recomendação de Pedro nos versículos de hoje faz todo sentido. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3,15. Ou seja, deixe Cristo reinar em sua mente e coração, em sua vida. Tome decisões pautadas nas Santas Escrituras. Busque a santificação. Santifique Cristo em seu coração. É interessante, queridos, o devocional de hoje, nós pensarmos num sentido muito específico, de realmente termos Cristo Jesus como Senhor. Isso faz total diferença. E somente dizermos: eu tenho Jesus em meu coração, eu sirvo a Ele, mas de fato termos Jesus como Senhor absoluto de nossa vida, isso muda totalmente. Muda totalmente. No nosso dia a dia, nos afazeres, podermos andar, podermos caminhar com Jesus e termos um Senhor que rege a nossa vida, onde nós escutamos o que o Senhor diz. E a palavra Senhor dá aquela ideia de respeito, dá aquela ideia de que existe alguém acima de nós, que existe alguém que nós temos que prestar contas. De qualquer situação nós dizermos: sim, Senhor.
lemos um trecho bíblico, ouvimos uma palavra, algo que nos confronta, e nós dizermos: sim, Senhor, eu obedeço. É interessante pensarmos nisso. Nós estamos caminhando, dia após dia, aprendendo um pouco mais, de nos santificarmos, de nós vivemos uma vida separada para Deus, e como é importante isso, nessa caminhada, dizermos: sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. A aplicação dessa manhã diz: você pode afirmar com convicção que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Uma coisa é nós dizermos: Ele é nosso Salvador. Outra é dizer: Ele é nosso Senhor. E a oração do devocional diz: Senhor Jesus, ajuda-me a te amar e a obedecer todos os teus ensinos. Que Deus nos conceda a graça para que possamos realmente ter o Senhor não só como Salvador, mas também como Senhor. Sim, Senhor, eis aqui teu servo. O que tu queres de mim? O que o Senhor deseja que eu faça? Eu sou teu servo, tu és o meu Senhor, a quem devo a minha vida, a quem eu devo prestar contas, a quem eu pergunto todas as manhãs: Senhor, o que eu faço? Senhor, dirige a minha vida, os meus passos. Senhor, não permita que eu ande em um caminho distante do teu. Senhor, mostra-me o teu caminho. Senhor, eu te obedeço. Nós temos pela manhã hoje pedidos de oração da nossa convenção para orarmos pela regional CIB Minas, de Minas Gerais, pelo estado de Minas Gerais, por conversão no Vale de Jequitinhonha, vamos orar nesse sentido. Também orarmos pelo pastor Gustavo e pastora Bárbara, de Uberaba, Minas Gerais. Vamos orar. Vamos orar sobre isso. Vamos continuar orando pelo pastor Valdir Billert. Ele está numa situação muito difícil, muito difícil. Os médicos chamam de tratamento paliativo, quando não há mais o que fazer. Apenas é dado remédio, é o último remédio que tem. Vamos orar por ele de uma forma especial, que Deus tenha misericórdia da vida dele. Continuemos a orar pela vida do pastor, ou seja, do irmão Marco Schultz. Vamos também orar pela Lana, que Deus continue concedendo graça à vida dela. E vamos orar por nós, orar por nossas famílias, sempre lembrar de orar pelo nosso país. Vamos orar. Senhor Jesus, louvamos o teu nome, que mais uma manhã podemos estar na tua presença. Obrigado por mais um novo dia que tu nos dá. E nessa manhã podíamos ouvir um pouco daquilo que o apóstolo Pedro deixou escrito, de nós termos a Jesus
como o Senhor absoluto, o Senhor absoluto de tudo em nossa vida. Conforme o pastor Wilson Guimarães tem colocado, Ele é Senhor de tudo, ou Ele não representa nada em nossas vidas. Jesus Cristo, Ele quer tomar o controle total. E nós precisamos entender isso. Precisamos ter o Senhor Jesus como o Senhor absoluto da nossa vida. Nós entendemos quando lemos a Tua Palavra que a vida cristã somente funciona e dá prazer quando nós temos o Senhor Jesus como o Senhor absoluto, quando nós entregamos a nossa vida por total. Senhor Jesus, que nessa manhã possamos entender isso, possamos ter o Senhor Jesus totalmente, nos entregarmos a Ele. Querido Pai, queremos nesta manhã orar pelas CIB Minas, das igrejas que há em Minas Gerais. Senhor Jesus, sustenta a Tua obra nesse estado. Sustenta os missionários, os pastores, as igrejas. Que haja conversão de vidas. Oramos pelo Vale de Jequitinhonha de uma forma especial. Que haja conversão de vidas. Oramos pelo pastor Gustavo e a pastora Bárbara. Esteja de uma forma especial abençoando este casal. Em nome de Jesus. Continuamos a orar pela vida da Lana. Obrigado, Senhor, por teres guardado, mas que ela tenha uma recuperação total, Senhor. Em nome de Jesus, que ela fique bem. Oramos pela vida do Marcos Schultz. Abençoe este homem. Restaure-o. Oramos pela vida do pastor Valdir Billard. Senhor Jesus, ele está numa situação tão difícil.